Fizemos a parte de compras, né? Então a gente já fez a nossa compra, vinculamos com a nossa nota e agora nós vamos ver como ficou a nossa compra e fazer algumas alterações, cadastros, né? Na parte de cadastro de produtos, tá bom? Então aqui a gente já tá com a nossa compra aberta, né? Que é aquela comprinha que a gente tava já, né? Então ela tava aberta. Se você saiu por algum momento da tela, é só você ir na parte do quadro 360, clicar no compras, né? Se você fez o processo igual a mim, e aí você vai clicar na compra que ainda não está recebida. Você vai ver o número da compra que gerou também, né? O meu é o 8. Eu sei que é essa daqui porque é da distribuidora. Eu sei o número da minha nota, né? Que tá aqui embaixo. E também porque é da Amanda e da Tamires a venda, tá? Então eu sei que é esse cartãozinho. Cliquei aqui, abri a minha comprinha e aqui ele trouxe todos os produtos, tá? Como a gente já havia feito o vínculo, ele já entende quais são os produtos, então ele entendeu que o produto que estava na nota é o mesmo produto que está aqui cadastrado no meu sistema, tá? Então ele já integrou. Aqui a gente tem a informação do produto, né? Igual estava na nota. Temos o nome do nosso cliente. Então, esse daqui é uma compra vinculada com a venda, tá? Então, quando eu der o receber, ele vai receber para esse cliente. Ele vai ficar atrelado esse produto a esse cliente. Ou seja, ele não vai ficar disponível para o meu estoque para eu entregar para outra pessoa. Ele vai ficar disponível para eu fazer a separação e a entrega para a Tamires, para a Amanda, tá bom? Se eu tivesse mais itens desse produto na minha nota, ele ficaria disponível. Então, se eu vendi 2 para a Tamires, vinculei a nota com as duas da Tamires, né, da venda, e só que na compra eu fiz mais produtos, né, eu tinha comprado 3, esse vai para o estoque, aí eu posso entregar para outra pessoa, tá bom? No nosso caso aqui, a nota era igual à compra que eu gerei, tá? O meu fornecedor, ele mandou igualzinho. Então, eu não tenho itens a mais. Todos os itens já estão atrelados a vendas, tá? Aqui, então, ele tá para Tamires. Esse inserir observação seria para a gente inserir uma observação nesse produto, tá? Ele tem, em todos os produtos, ele tem esse campinho. E temos também essa parte do estoque. Esse estoque é importante, porque ele define para qual estoque ele vai entrar quando a gente der o receber, tá? Então, quando a gente clicar no botãozinho receber, ele vai receber esse produto no estoque que a gente selecionou aqui nessa coluninha de estoque, tá? Essa opção de estoque. Aqui, ó, se eu trocar, ele ficaria para o estoque 2, por exemplo, né? Aí pode dar conflito, porque a minha venda eu fiz olhando para o estoque 1, né? Que é o estoque. E se eu gerar a venda para o estoque, e aqui, na hora de fazer a nota, né? Na hora de entrar o produto, eu entrar para o estoque 2, ele vai entender que não é o mesmo estoque que ele está olhando, então ele vai falar que ainda precisa comprar o produto, tá? Então, no nosso caso aqui, a gente não vai fazer essa alteração, tá bom? Então, aqui a gente tem todos os produtos têm esses mesmos campos, tá bom? E aqui nós temos um olhinho, né? Tem a CFOP que veio da nota, e a gente tem um olhinho que ele traz do ladinho do nome do valor do produto algumas informações com relação a valores que vieram cobrados dentro da nota, tá? Então a gente vai clicar nesse botãozinho e ele vai abrir aqui para nós todos os dados que vieram na nota. Aqui nesse campinho aqui, nessa coluninha, é o que veio com valores referente à nota, tá? Então, na nota fiscal, veio que o valor unitário é 169,43 e que ele não teve IPI, ST, mas se tivesse, ele estaria aqui, tá? E aqui ele mostra para nós quanto que ficaria se a gente atualizasse o valor, tá? Então, eu tenho lá, o meu produto ele tem um markup de 100, e se eu atualizar agora, porque antes, aqui desse lado do lado direito, ele vai mostrar o quanto que tá no meu sistema, né? Então, quando eu cadastrei o meu produto ele tava R$ 150 e não 169, ou seja, hoje, quando eu comprei ele já veio com um valor mais alto, né? Então, o ideal é eu atualizar esse produto para que eu possa ter as próximas vendas um valor certinho, né? Não ficar com valor defasado, tá bom? Não ter prejuízos na minha venda. Então, eu posso fazer essa parte agora de atualizar, olhando sempre nesse olhinho aqui, eu vou fazer esse comparativo e entender se eu quero atualizar ou não, tá?
Então, olhando para esse produto aqui, para essa câmera, eu vejo que eu preciso atualizar o meu produto, porque hoje ele está com R$ 150, eu estou vendendo ele a 300, mas o sistema ele já está dizendo aqui para mim que se eu quiser atualizar, o ideal é vender a 338 para eu ter o 100% de markup certinho, senão eu vou ter aí um prejuízo, né? A gente pode olhar o de todos, né? Então, vamos olhar como é que tá esse daqui. Esse daqui ficou elas por elas, né? Não mudou o valor. Esse daqui, vamos ver como é que tá. Esse daqui antes era 1.050, agora tá 1.083. Ele também não veio com IPI, nem frete, né? Mas aí, ele tá mostrando pra mim que eu poderia atualizar também. Vamos ver se os outros aqui a gente também vai precisar atualizar. Esse também, ó, no sistema, né, no meu cadastro, ele tá 27. Hoje ele veio com R$ 30,05. E vamos ver o último. Aqui. Legal, ó. Também tem um valorzinho a mais, né? Que é interessante a gente também fazer essa atualização, tá? Então, eu vou mostrar agora como que a gente faria essa atualização, tá? É interessante vocês sempre abrirem todos os produtos para vocês terem noção ali do que precisa alterar, tá? Aqui você consegue alterar o valor do markup, por exemplo, né? Então, eu quero que esse markup, ele pode estar defasado, né? De repente, lá no passado a gente trabalhava com 50%, e agora a gente foi vender esse produto e viu que ele tá 50%, você pode alterar para 100, tá? Pode alterar para percentual que você quiser, né? Aqui nessa parte, ele é editável esse campo, e aí fazer a atualização, tá? No meu caso aqui, todos os meus produtos eu vendo a 100% de markup, então ele tá certinho aqui, eu só preciso fazer mesmo a atualização. Como que a gente faz? Aqui do lado lateral, ele tem esse botão assim, ó, atualizar custos, né? Então a gente vai clicar nele e ele vai dar 4 opções pra gente. Nessas 4 opções, ela seria custo sem taxa e custo com taxa, né? Essas duas primeiras, elas não mexem no valor de venda, ou seja, ela só vai atualizar o valor de custo, mas o valor de venda permaneceria com aquele valor que estava. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O custo sem taxa, ele seria só esse aqui. Então, ele atualizaria só o custo unitário do produto lá, mas ele não vai levar em consideração nem a venda, nem se teve frete, se teve DIFAL, ele não vai levar em consideração. Ele vai levar em consideração apenas esse valor, vai atualizar de 150 para 169,43 o custo, mas ele não vai alterar o valor do produto. Ele vai continuar R$ 300, não vai mudar para 338, tá? A outra opção, que é custo com taxa, ele vai pegar esse valor final, ou seja, se tivesse taxas aqui, que não é o caso, mas se tivesse taxas, ele estaria aqui com um valor maior, né? E aí ele iria, em vez de usar esse valor unitário, ele usaria esse valor aqui final com as taxas já atribuídas, e aí ia alterar esse valor de 150 para o valor final que ficava aqui com as taxas. Porém, ele também não altera o valor de venda, tá? Então, o valor de venda ia permanecer R$ 300. Na outra opção aqui, nós temos mais duas, né? Custo, taxa e venda. E tem o custo sem taxa e venda, tá? Esses já mexem no valor de venda, atualizam. Só que a primeira opção é custo, taxa e venda, né? Daquela dali. O que ele faz? Ele vai olhar o valor final, que é o custo, taxa, né? Custo com taxa. Então, ele vai pegar todas as taxas que vierem cobradas aqui e somar no custo, né, junto com o custo unitário, e aqui ele vai pegar o custo final e colocar como custo lá no nosso cadastro de produto. Então, em vez de 150, ele colocaria o custo final com as taxas que tiverem cobradas aqui, tá? E também modificaria o valor de venda. Então, essa é a opção mais utilizada, tá? Porque se teve PI, se teve ST, ele já soma aqui e ele vai somar o markup em cima desse valor final, já com as taxas, tá? Então, dessa forma a gente não fica tendo prejuízos e fica com o valor mais correto de venda, tá? Porque já tá atrelado ali os impostos, o frete que foi cobrado da gente, tá? No meu caso aqui não teve, tá? Então não faz tanta diferença eu usar um ou outro, tá? E a última opção lá, que é custo sem taxa, ele vai pegar o custo unitário, acrescentar um markup e te dar o valor de venda, tá? Então, se você teve algum frete, alguma taxinha aqui cobrada pelo fornecedor, ele não vai somar, tá? Então, pode ser... Nesse caso aqui, a gente não teria prejuízo porque não teve, né, esse tipo de imposto, mas se tivesse, é importante acrescentar para você não ter para você ter essa margem para negociação depois lá na venda, tá bom? Então,
Eu vou usar aqui a opção de custo, taxa e venda, e mesmo que eu não tenha essa taxa, por quê? Porque eu gosto de manter uma rotina. Então, eu sempre vou usar o custo, taxa e venda, porque se tiver alguma taxa em algum momento, eu vou querer que ele some lá, tá? Você pode optar por uma das 4 opções, tá bom? Vamos clicar aqui. Ele pergunta se eu quero atualizar todos. Eu quero sim, então eu vou colocar sim. E aqui ele fica custo, taxa e venda atualizado, tá bom? Então, aqui ele atualizou o meu custo. Se eu clicar aqui, vamos ver se ele atualizou já aqui. Ele já atualizou, tá vendo? 19,62. Deixa eu pegar o de cima que estava mais claro, né? Aqui, ó, 169. No sistema agora também tá 169. Quando eu for vender ele, 338, tá bom? Então, agora ele já fez a atualização. A gente consegue ter essa visualização também, além de aqui na compra e no Kanban, a gente consegue ver aqui na parte de compras, perdão, aqui, ó, em compras, pedido NF, compras, pedido NF, ele abre essa telinha aqui, que a gente já tem todas as compras, né? Então, a gente tem lá no Kanban em compras e a gente tem aqui em compras, pedido NF, as mesmas compras que a gente fez lá, tá? Ele tem os não recebidos e tem os recebidos, tá? A gente ainda não recebeu nenhuma, é a primeira compra que a gente tá fazendo. E aqui, ó, se eu vou atualizando, ele mostra aqui pra mim, ó, o que foi que eu fiz até o momento, tá? Então, o que que eu fiz? Eu fiz a atualização de custo com taxa e venda, ele até mostra pra gente qual foi a opção que a gente usou. Ele lançou já o financeiro porque veio na nota e ele tá com a venda confirmada, ainda não tá recebida, tá? Então, aqui a gente consegue ter a ideia, a noção, a informação em que passo a gente parou com a compra, tá? Outra telinha que vocês podem ver, além de compras, pedido NF, a gente tem o compras, manifestações, que foi por onde a gente começou as nossas notas lá, que também ele mostra ó, qual foi a nota que eu dei entrada, se está confirmado, se eu atualizei o custo e o que eu fiz de financeiro, tá? Então, são visualizações que dá para você fazer análises diferenciadas, tá bom? Aí vai depender de como para vocês fica mais fácil. Além disso, nós também temos a telinha de estoque, posição de entrega, que também mostra para nós tudo que a gente fez com relação às compras, ao estoque, né? Então, em que pé que está o nosso estoque? A gente tem aqui, ó, as compras confirmadas, dando uma atualizadinha aqui. E aí tem também, ó, o pedido 8, que é da Tamires, da Amanda, pra gente saber que ele tá amarelinho e tá com a compra confirmada, tá bom? Eu vou utilizar esses relatórios, essas análises, para mostrar para vocês também os próximos passos da nossa compra, tá bom?